Boa noite, bem-vindos. Hoje o programa Urbanidades tem outro nome. Hoje ele vai se chamar Boas Histórias. Um programa um pouco mais intimista que o Urbanidades, também um bate-papo, que vai ter com vocês a Dona Lúcia. Dona Lúcia é aluna da Unisantos no curso que a Unisantos tem para a terceira idade. Ela faz um panorama histórico do que é a segunda metade do século XX no nosso país. Eu achei bastante interessante, espero que vocês tenham a mesma opinião. Para quem gostar, no site que aparece para vocês agora aí, existe um outro programa, um piloto, feito com a Fara Chama, alguém que já entrevistamos também no Humanidades. Este da Fara Chamas, também da série Boas Histórias, é todo em inglês com legendas para vocês. É um atrativo a mais, espero que vocês gostem, até semana que vem. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau escreveu uma vez que aquele que mais viveu não é aquele que viveu até uma idade mais avançada, mas sim aquele que mais sentiu a vida. Este é o Boas Histórias, e eu tenho comigo hoje aqui a senhora Lúcia de Azevedo Gouveia, 78 anos, uma professora primária nascida na cidade de São Paulo, que vem até aqui hoje contar a sua história. Quem é a Lúcia? Eu sou uma pessoa ativa, fui uma menina muito alegre, muito participante, cheia de amigas. Agora, desde pequena, não gosto que peguem no meu pé. Eu sou independente. Aí fui inclinada pela família e tudo mais, por causa da época, a ser professora. Me formei, Você já pulou a infância, e eu quero que você me coloque mais algumas coisas daquela menina lá de trás. Você tinha irmãs? Como é que era? Tenho 2 irmãs e um irmão. Mais velhos? Mais moços. Mais moços. Então você era aquela que tomava conta deles? Não. Não, né? Não. Tá. Eu não tinha muito de tomar conta, não. Mas eu tinha muitas amigas e uma coisa muito característica. Adorava brincar com bonecas. E por incrível que pareça, até hoje eu tenho atração por boneca na vitrine. Eu acho muito bonitinho. E não acho nada demais menina gostar de boneca. Aí fui para a escola, adorava a escola. O primeiro dia de aula... Você fez escola pública? Não, escola particular. O primeiro dia de aula foi um doce na minha vida. Eu tinha muita afinidade com meu avô, porque eu era a primeira neta. Ele era pernambucano, veio de lá para ser promotor aqui em Caçapava. E ele me chamava de a minha maricotinha. E no primeiro dia de aula, lá estava eu toda bonitinha, tinha 7 anos, que tempo não havia pré-primário, e ele me levou. Você tem essa imagem clara ainda? Tenho. É a imagem masculina da minha vida, é o meu avô. Aí ele foi me buscar. E eu vinha saltitando, dando a mão para ele, contando uma porção de coisas, e ele dando risada. Aí, quando eu cheguei em casa, ele me pôs no colo, e eu peguei a minha cartilha, que eu ia aprender a ler, e comecei a inventar que estava entendendo. Ele caiu na risada. E eu depois vinha descobrir mais tarde por que ele achou tanta graça. Porque ele escreveu... Ele veio de Pernambuco em 1893 e só voltou para lá em 1929. A vida dele foi aqui. E ele escreveu um livro que chama-se Diário de Pernambuco, que é muito gostoso de ser lido. A ligação que ele faz entre São Paulo e Pernambuco. E ele conta no primeiro dia de aula dele lá, que ele voltou todo contente da escola, com a ponteira de prata pendurada, e ele pegou o livro e começou a ler. Enfim, e ele disse, é minha neta mesmo, está fingindo que já sabe ler. E eu achei muito bonitinho da parte dele, porque ele começou a me dar corda, a puxar. Eu tinha muita afinidade com ele mesmo. Senti muito a morte dele. Que ano é isso? Só para a gente se localizar. 1942. 42. Eu tinha 7 anos. Tá. Período de Segunda Guerra Mundial. Isso eu peguei tudo. Isso eu peguei Mas tudo. com uma criança de 7, 8 anos, isso te afetava de alguma forma? Afetava, não de maneira negativa, mas eu ouvia as conversas em casa, porque o pessoal lia muito, e aquele terror de dia de... Como é que ele chamava? Aquele dia escuro.
que se precisava tapar tudo, minha mãe, eu me lembro, ela tapava todos os buracos, todas as janelas da casa, e meu pai punha cortinas pretas. Ai, tinha um nome o dia. Mas isso por quê? Porque havia medo de ataque antiaéreo. Aquilo marcava muito, eu era menina de 7 anos. Uhum. Então marcava muito a gente, a casa apagava e deixava a luzinha fraca. E eu me lembro o dia que acabou a guerra. Sim. Eu tinha 10 anos. E eu estava brincando na rua quando surgiu o negócio que acabou a guerra. Eu acredito que tenha sido via rádio essa informação? Só pode ter sido rádio. Não digo assim, pode ter sido quem Porque sabe. minha mãe ficava de rádio ligado o dia inteiro. Uhum. Então, eu me lembro que eu corri, comecei a gritar de alegria, porque na verdade eu não sabia o que era a guerra. Aquela alegria que estava. E era uma coisa distante, né? Distante. Para mim, então, distante. Uma menininha de 7 anos. Agora, me lembro também a volta dos pracinhas. Porque perto de minha casa tinha um cortiço. E lá tinha saído 3 rapazes que foram com a FEB. E no dia da chegada deles, foi uma festa na rua. Mas foi uma festa na rua, a chegada dos 3 rapazes que estavam. Então eu tenho essa vivência política, porque ao lado disso eu escutava muito, a minha família leu muito jornal a vida inteira, tanto que eu sou acostumada a ler jornal por causa deles. E acompanhava a parte política, porque meu avô veio para ser promotor, aí ele depois foi transferido de Caçapava para Mococa, e em Mococa ele fundou um jornalzinho e ajudou a fundar o Partido Democrático, que na verdade era a UDN mais tarde, né? Ó, eu vou dar um salto, porque a gente não vai conseguir fazer. Não, mas você me deu corda? Eu dei corda, mas eu vou te dar mais corda, só quero fazer um pulo nessa linha da história aí. Eu quero parar em 50, porque a gente está em ano de Copa agora, em 2014, e você vivenciou a Copa de 1950. Estava na fazenda, todo mundo torcendo na hora do gol do Uruguai. A decepção de... Eu tinha 10 anos. Não, 1950 não, eu já tinha 15. A cara de desespero do pessoal e o choro de todo mundo. Havia uma crença de que era impossível perder aquele jogo. Que era impossível perder. Que era impossível perder. E eu me lembro que durante muito tempo eu não conseguia ouvir a palavra Uruguai. Eu não tinha nada a ver com isso, mas eu não conseguia ouvir a palavra Uruguai e não gostava dos uruguaios. Claro. Motivo? Porque o Brasil perdeu a Copa. Foi uma comoção, né? Foi uma comoção. O pessoal, como é que o pessoal acompanhava os jogos? Pelo rádio. Pelo rádio, havia o quê? Assim, eu sou São Paulina. Tá bom, essa parte a gente pode não... eu não vou entrar nessa seara. Mas eu vou até pular do assunto, então. Vamos esquecer um pouquinho do futebol. Vamos chegar em 54, porque eu quero saber, com a morte do Vargas, como é que foi? Que é um outro momento histórico. Tomei parte. Como assim? Tomei parte. Eu te falei do Partido Democrático, que virou o UDN, e a minha família era udenista. Sim. E Carlos Lacerda estava meio metido na família. Eu ia às conferências e andava me orgulhava de um R que ele colocou na minha lapela, que era... Um R que um R, ele desenhou com giz. O próprio Carlos Lacerda? O próprio Carlos Lacerda. Era renúncia. E eu, do lado da família que era udenista, que era a grande maioria, eu tinha meu pai, que era getulista. Agora, eu não dava muita confiança para meu pai, porque não nos entendíamos muito. E aí, eu ia para Lago São Francisco, eu vinha aqui para Santos, seguindo, quer dizer, eu tenho um pouquinho de política na minha vida. E no dia que ele morreu, acho que ninguém queria que ele morresse. Queria que ele deixasse o governo. E eu me lembro que meu pai aprontou uma cena dentro de casa, porque Getúlio Vargas tinha morrido, e eu dando risada. Eu não queria que ele morresse, mas eu queria que ele acabasse. Ó,
eu vou ter que parar o primeiro bloco, Vai. mas você guarda essa ideia porque eu quero te perguntar um pouco sobre o velhinho aí, tá? O Vargas. Vou perguntar mais, mas a gente volta daqui a um pouquinho. Tá.